Olá pessoal, meu nome é Victoria Laurentes. Toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal tratando sobre o mercado de precatórios e as notícias mais relevantes relacionadas ao tema. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui para receber as notificações dos novos vídeos que a gente disponibilizar. Também, se esse conteúdo te interessa, curte, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que também querem ficar por dentro do assunto e deixa aqui nos comentários o que você tem achado, se você tem acompanhado o assunto da PEC dos precatórios, qual a sua perspectiva para os próximos anos. Bom, hoje vamos trazer aí uma notícia que muitas pessoas têm aguardado, relacionada a atualizações do julgamento da PEC dos precatórios pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme divulgamos no último vídeo, o Supremo iniciou o julgamento da inconstitucionalidade da PEC na segunda-feira, ou seja, ontem. Nós estamos gravando o vídeo hoje, terça-feira, na hora do almoço, e temos já aqui algumas novidades relacionadas ao tema. Em que circunstâncias se encontra hoje o julgamento do Supremo Tribunal Federal? Nós temos o ministro André Mendonça que pediu vista, ou seja, nesse momento ele pediu a suspensão do julgamento da inconstitucionalidade da PEC para que possa analisar mais a fundo os argumentos, avaliar seu voto. Geralmente quando o ministro pede vista é porque de alguma maneira ele foi sensibilizado pela matéria e gostaria de analisar o assunto mais a fundo. Então, neste momento que nós estamos aqui gravando o vídeo, o ministro André Mendonça pediu a suspensão do processo, porém, até o momento nós já tivemos a manifestação de alguns ministros. Para relembrar um pouco o assunto, o julgamento da inconstitucionalidade da PEC se refere ao julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade em relação às mudanças que foram trazidas com a PEC dos precatórios em 2021. Vou trazer aqui para vocês mais detalhadamente. A ação direta de inconstitucionalidade 7064 foi movida pelo Conselho Federal da OAB e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, e a ADI 7047 foi movida pelo Partido Democrático Brasileiro. Esses são os assuntos, são os temas que o Supremo tem que se manifestar através desses julgamentos. Então, o julgamento da inconstitucionalidade da PEC abrange essas duas ações que têm questionado vários pontos, várias circunstâncias que a PEC dos precatórios alterou no que concerne ao pagamento, à quitação e à pontualidade do desembolso de precatórios. Bom, até o momento nós temos 8 votos já manifestados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E esses 8 votos são a favor da inconstitucionalidade da PEC. Lembrando que nós temos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então ainda falta um voto de 3 ministros. Na avaliação do ministro relator, ministro Luiz Fux, a necessidade da aprovação da PEC dos precatórios, no ano de 2021, de precisar lidar com uma pandemia que virou uma situação de calamidade pública, não só aqui, mas em vários países do mundo. Então, naquela circunstância, segundo o ministro, estava justificada uma medida excepcional para que ocorresse o pagamento de precatórios. Porém, de acordo com o relator, esse cenário mudou. A situação já foi resolvida. Hoje, a questão da Covid está controlada, nós tivemos programas de vacinação em massa, algumas pessoas ainda têm contraído a doença, porém de maneira mais controlada e menos letal. E na visão do ministro, em vista da situação já ter se resolvido em relação à Covid, significativamente desde o ano de 2019, não haveria mais uma justificativa plausível para o governo continuar postergando o pagamento dos titulares desse crédito. Muito pelo contrário, o que o ministro fala no seu voto é que, se for autorizada essa postergação no pagamento de precatórios, o efeito será rebote, porque indiretamente as pessoas deixam de receber o valor de seus precatórios, naturalmente esse dinheiro deixa de movimentar a economia e causa outros prejuízos, inclusive de ordem econômica. Dessa forma, na avaliação do ministro, haveria uma legitimidade do governo para propor uma medida excepcional de pagamento dos anos de 2021 e 2022, mas que em relação aos precatórios do ano de 2023, deveria ser restabelecido o pagamento normal e pontual desses títulos de crédito. Dessa forma, caberia ao Poder Executivo retomar então o pagamento dos precatórios de 2023 sem nenhum tipo de limite orçamentário. Aquela ideia do limite do teto de gastos que a PEC dos precatórios trouxe, que a gente pegaria ali o teto do limite em 2016, faria atualização monetária até o ano vigente para saber a quantidade, o volume de dinheiro que o governo teria para poder pagar naquele ano em específico. Segundo o ministro Luiz
Luiz Fux deveria se encerrar no ano de 2022. Então, o entendimento do ministro relator do Supremo Tribunal Federal é que a PEC dos precatórios, ela era válida nos anos de 2021 e 2022, mas que em 2023, com a regularização da situação de calamidade pública, o controle da questão da Covid, que gerou toda essa problemática de ordem não só sanitária, mas também econômica, política em nível mundial, deveria então o Poder Executivo, voltar a retomar o pagamento dos precatórios em dia no ano de 2023. No seu voto, o ministro Luiz Fux ainda deixou claro que, na opinião dele, a União deveria retomar o pagamento dos precatórios e resolver todo o passivo de precatórios de 2022 que não foram pagos. E isso seria uma situação emergencial. Os demais ministros, ministra Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes acompanharam o voto do relator, que é o ministro Luiz Fux. O que significa acompanhar o voto do relator? Significa que esses ministros, cujos nomes eu mencionei aqui, concordaram com o sentido do voto do ministro relator. Eu acabei de mencionar que foi um voto favorável à inconstitucionalidade da PEC dos precatórios. Muitas pessoas que têm acompanhado o assunto estão até observando o andamento, né? Você que ainda não sabe que é possível acompanhar, fique atento. Se você entrar no site do Supremo Tribunal Federal, você consegue, pesquisando pelo número dessas ADIs, consegue ver o que está acontecendo, se algum ministro pediu vista, se alguma parte fez alguma petição, porque são ações de grande porte. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link, caso você queira acompanhar o andamento dessas duas ações diretas de inconstitucionalidade, direto no site do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, você consegue também se manter atualizado em relação a qualquer movimentação. Você pode perceber a partir dali, e observando também as novas movimentações e essa notícia do pedido de vista do ministro André Mendonça, que o julgamento do Supremo Tribunal Federal ainda não terminou. Então, respondendo a uma pergunta que muitas pessoas têm feito, dei uma olhadinha ali nos comentários, vi que vocês estão bastante ansiosos pela resolução. Eu também estou, eu acredito que a melhor solução será mesmo o STF entender pela inconstitucionalidade, porque nós já sabemos o tamanho da bola de neve e do déficit que nós teremos para pagamento desses créditos daqui a alguns anos, né? A bola de neve só tende a ganhar uma proporção ainda maior, mas fato é que o julgamento ainda não terminou. Nós precisaremos aguardar a manifestação de todo o plenário, ou seja, dos 11 ministros, para saber como ficará fixada a decisão do Supremo Tribunal Federal. O fato do ministro Luiz Fux já ter se manifestado favorável à inconstitucionalidade, eu avalio como um ponto bastante positivo. Agora, como o STF vai modular os efeitos dessa decisão, a partir de quando essa decisão vai ser efetiva, para quais precatórios ela vai se aplicar, qual vai ser o prazo limite, de repente, que o STF vai estipular para que a União faça o pagamento desses precatórios atrasados, é uma informação que nós ainda não temos, porque o julgamento não chegou ao final. O que é possível desde já afirmar, porque a maioria dos ministros já se posicionou, é que o STF tem sim rumado para uma visão otimista em relação à inconstitucionalidade da PEC. Então, isso por si só já traz um acalento, já traz aí uma sensação de otimismo, porque certamente a solução tende a aparecer. Outra pergunta que as pessoas têm feito é quanto tempo o ministro André Mendonça pode permanecer com esse processo em pedido de vista. Tecnicamente, a intenção, segundo, tem se divulgado na mídia, é que o ministro se manifeste ainda essa semana. Então, apesar dele ter pedido vista praticamente hoje, a intenção seria poder dar o voto dele até o final dessa semana. De acordo com o regimento do Supremo Tribunal Federal, no entanto, ele tem um prazo legal de 90 dias para poder ficar com esse processo em vista. Logo, se ele realmente for usar esse prazo de 90 dias, de certa maneira inviabilizaria a intenção do governo de poder quitar uma parte desse passivo de precatórios que estão atrasados ainda esse ano. Um outro ponto interessante para comentar aqui com vocês. O ministro relator Luiz Fux não acatou aquele pedido que nós mencionamos nos nossos últimos vídeos, que era um pedido do governo federal para fazer uma reclassificação das despesas de precatórios. Com qual finalidade? De estabelecer, do ponto de vista contábil, um espaço no orçamento para quitar com mais facilidade esses créditos. Então, segundo o ministro Luiz Fux, essa discussão de reclassificação de despesas não cabe ao Supremo Tribunal Federal, então ele não adentrou no mérito disso. Integrantes da equipe econômica que foram se manifestando nas
nas redes sociais e nos jornais e meios de comunicação têm avaliado que essa decisão do ministro Luiz Fux, se acompanhado pelos demais ministros, né, se o plenário do Supremo Tribunal Federal votar por unanimidade para declarar a PEC inconstitucional, certamente ajudará a resolver esse problema que nós já sabemos que está sendo criado, que é uma bola de neve que pode ultrapassar certamente a casa dos 250 bilhões de reais até o ano de 2027. A única tese, portanto, que o ministro Luiz Fux não acatou é a reclassificação das despesas atinentes a precatórios. Em relação à declaração da inconstitucionalidade da PEC em si, ele votou favoravelmente e fez essas considerações que nós comentamos aqui. Certamente, ao longo dos próximos dias dessa semana, nós teremos novidades. Caso o ministro André Mendonça antecipe o seu voto, ou os outros ministros faltantes, ou os outros ministros que ainda não se manifestaram, também divulguem seus votos, nós iremos acompanhar detalhadamente esse assunto e nos comprometemos a trazer aqui para vocês tudo o que tem acontecido relacionado ao julgamento dessa PEC. Agora, depois dessa manifestação de 8 ministros, considerando que o Supremo tem ao todo 11, a grande maioria já votou favoravelmente à declaração da inconstitucionalidade da PEC. Então, é inevitável e isso traz sim uma sensação de otimismo. Espero que esse julgamento se concretize e as próximas novidades certamente serão alvo de um próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal!